Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do iBusiness Cast, episódio número 15. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, vamos falar sobre negociação e gestão de conflitos, e nós vamos separar esse podcast em duas partes, né, até por conta da profundidade do tema, da importância do tema. Certo, Alonso? Tudo bem? Como é que vai? Olá, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com você. Certamente, negociação e gestão de conflitos é uma habilidade, né? Uma competência, uma habilidade que temos que ter várias habilidades para termos essa competência. E sabemos, é um tema longo e, por isso, vamos parti-lo em duas partes, não é? No sentido de poder trazer aí tudo que é mais interessante a respeito desse assunto aí para todo mundo, não é? Então, mais uma vez, muito bom estar aqui contigo, meu grande amigo Alexandre. Maravilha. E esse é um tema assim muito recorrente, né? Porque a negociação ela faz parte, né, da nossa vida em todos os aspectos, né, Alonso? E, logicamente, tendo negociação, a gente acaba tendo conflito, né? Perfeito. Quando entramos na negociação, a gente já entra de um lado querendo alguma coisa e a outra parte que está negociando conosco quer, né? Não é a mesma coisa, certamente, porque senão não haveria uma negociação. Então, aí já por si só já existe um conflito. E é preciso gerir esse conflito, né? Manejá-lo da melhor forma possível para você atingir os seus objetivos naquela conversa, naquela negociação, não é? Então, sem dúvida alguma, é uma competência que nós desenvolvemos ao longo da vida. Apesar de muitas pessoas dizerem que nós já nascemos negociando, não é? O bebê, quando chora, quer mamar, então ele já está, de certa forma, negociando, mas eu diria para você que nós vamos, para aprender mesmo, para ser um bom negociador, você precisa praticar bastante. Passar por várias situações, principalmente passar pelas emoções, não é? Porque a cada momento em que existe uma ideia contrária ao que você deseja, alguma emoção pode, ou melhor, deve ser aflorada em você, mesmo que você não a demonstre. Então é importante isso, né? Ter consciência e saber que quando você vai negociar com a outra parte, antes você já está negociando consigo mesmo. Ou seja, você tem o trabalho interno, né? Seus pensamentos, a maneira como você vai levar aquilo para frente, aquela conversa, aquela negociação, e a partir daí, sim, depois de negociar com você mesmo, aí você vai negociar com a outra parte. Um Esse é processo de o... preparação também, né, Alonso? A gente tem que se preparar, né? Tentar entender, identificar quais são os objetivos, né, da negociação, né? E as zonas, né, de convergência para que a gente possa se encontrar no meio do caminho, né? Se não tiver esse planejamento, não tiver uma interpretação com relação àquilo que a gente está negociando, fica muito difícil, né? A gente chegar num resultado positivo ganha-ganha, né? A gente chama. Sem dúvida. E eu diria para você que esse é uma das fases, né? Uma das etapas da negociação. É você poder se preparar para negociar. É como treinar para fazer um jogo de futebol, uma partida, né? Treinar, você precisa treinar. O treinamento é fundamental, seja no futebol, seja em qualquer outra atividade. Vai fazer uma palestra, você sabe, é preciso treino. Vai fazer uma apresentação, vai preparar um curso. Não é? Você estava me dizendo agora há pouco, poxa, olha o tempo que nós investimos quando estamos desenvolvendo um conteúdo. Quanto tempo nós Ah, levamos? duas vezes, três vezes mais do que o evento que você vai aplicar, pelo menos. Existe pesquisas que dizem que é 4 por 1, ou seja, 4 por 1, você, né, talvez. 4 por 1. Então, 4 horas, você, para fazer uma palestra de 1 hora, você investe 4 horas, meu amigo. Exatamente. Isso é preparação. E tem muitas pessoas que vão negociar sem se preparar. Essas pessoas acabam, eventualmente, até fazendo uma boa negociação, até pela experiência, pela prática. Pelo instinto, né? Às vezes até o instinto, né, leva a pessoa. Mas isso não dá certeza de que na próxima você também vai ter o mesmo resultado satisfatório. Então, é Exato. importante a
preparação é fundamental. Existe aí, eu tenho aqui atrás de mim alguns livros de negociação, e um deles, que é esse daqui, ó, esse daqui, é do Michael Watkins, um professor de Harvard, onde ele, no final, ele sugere um modelo de um formulário para você se preparar para a negociação. Eu dei uma pequena adaptada nele, mas é o formulário do Michael Watkins, e hoje eu utilizo isso nas minhas apresentações a respeito de negociação. Primeira etapa é você se preparar. Certamente entra por conhecer os perfis, o perfil, não é, comportamental da outra parte. Primeiro você tem que saber com quem você vai negociar. E se nunca negociou com essa pessoa, você vai precisar ter uma estratégia. Se já negociou e já conhece essa pessoa, você vai para uma outra estratégia. Você vai se aprofundar no conhecimento dessa pessoa. Mas o ponto-chave de tudo é entender que uma negociação tem alguns fatores que intervêm diretamente no resultado dela. Alguns fatores são intervenientes. Podemos citar alguns aqui, como o tempo é um deles, não é? Informação, você tem que ir atrás de informação. O poder na negociação, qual é o seu poder? Como é que é essa relação sua com o poder? Depois vem a percepção, já na própria reunião negocial, vem a percepção que você tem daquele ambiente, seja até no ambiente virtual, hein, Alexandre? Sim, claro. Então vem a percepção, aí entra a emoção. Como dizem, né? Quando a emoção entra por uma porta, a razão sai pela outra. Então é importante saber isso. A emoção é um fator que intervém no resultado de uma negociação. E o outro, o sexto interveniente, é a comunicação. É preciso ter uma grande comunicação. Então, tempo, informação, poder, percepção, emoção e comunicação. 6 fatores que intervêm no resultado de uma negociação. E cada um deles pode ser entendido. Tempo, por exemplo, você quer vender seu carro de um dia para o outro? Você consegue, Alexandre? Às vezes consegue, mas realmente é mais difícil, né? Principalmente para aqueles que não fazem disso uma profissão, né? Se você faz disso a profissão, né? A venda de veículos, você tem uma certa vantagem, né? Eu dei esse exemplo porque você tem vasta experiência sobre essa área. E você sabe, o cara quer vender de um dia para o outro, se o carro vale 20, ele vai conseguir 12, 13, 14, 15. Exatamente. Vai acabar, não é, perdendo dinheiro aí Naturalmente. em relação aos fatores, aos critérios objetivos dos carros, como, por exemplo, o preço da tabela FIPE. Todo mundo quer a tabela FIPE, mas quer vender de um dia para o outro, cara, não vai conseguir. Não é? E assim vai, informação. Nós trabalhamos o tempo todo com informação. Nós temos que ter todas as informações referentes, conhecimento do assunto, da outra parte, interesses da outra parte, da sua. Qual é o seu interesse? Negociação é isso, não é? Mas eu quero, e claro, informação é fundamental, e também é saber, poxa, eu vou negociar com sei lá, uma figura poderosa, né, que tem poder público, etc, etc. Eu tenho que saber se ele se dispôs a negociar comigo, tem algo que eu tenho que ele precisa. Claro. E aí eu descobrir qual é esse algo e qual é o interesse dele. Se eu conseguir fazer isso, certamente eu vou conseguir fazer da negociação um momento, um ambiente interessante, que eu possa realmente sair dali com satisfação pela negociação feita. Esse é o ponto. Exato. Né? E a gente pode também levar em consideração um aspecto de negociação em alta frequência, né? Então, por exemplo, uma coisa é quando você se prepara, né? Você tem uma relação B2B com o cliente, então você se prepara, você faz estudos, você conhece o seu produto, você faz análise de viabilidade, você sabe qual é as características, qual é o perfil daquele colega que você vai negociar, etc. Agora, quando a gente tem, por exemplo, no varejo, negociações em alta frequência, um volume muito grande, você tem minutos para ter uma percepção do cliente, para tentar identificar qual é o perfil desse cliente, aquilo que o move,
né? E rapidamente tentar achar essa zona de acordo, né, possível, né, que a gente chama, né, uma zona Sem de dúvida, sem acordo, dúvida. A uma zona Zopa, possível, exato, né? Então, isso, assim, o que eu vi muito fazendo implantação, né, de sistemáticas de negociação nas empresas, nessa ramo de varejo, foi o seguinte: quando a gente consegue criar um processo, os passos da venda bem montado, com uma equipe bem estabelecida, bem treinada, e sistemas de apoio, aí você consegue entrar. Claro que lá no final da negociação você tem que ter todas essas habilidades, todas essas técnicas de negociação. Mas ao menos você cria uns passos da venda e nessa jornada do cliente, a negociação acaba sendo meio que natural, entende? até porque você de certa maneira, você também se preparou, porque você Exato, tem todo um estofo, né? Tem todo um conhecimento acumulado exato. que na hora, dependendo, é rapidinho, tudo bem. Você está negociando com alguém que quer comprar né, alguma coisa, um produto rápido, um carro, sei lá, uma geladeira, né, um bem de consumo aí, e já tem outro esperando. Então, você termina um, começa outro, termina um, começa outro, mas você está exercitando a sua capacidade negocial, usando Exatamente. habilidades de comunicação, habilidades de programação neurolinguística. A negociação é uma atividade, vamos também falar assim, que requer que você aplique tudo aquilo que você tem na sua formação linguística, acadêmica, técnica, comportamental, etc. Por quê? Porque exige, né, um profissional completo, que esteja antenado, ligado e up-to-date com os acontecimentos do dia a dia. Então, se você Exatamente. a mesma coisa, tem alguns produtos que praticamente se vendem, mas o mais importante, olha só, se vendem por quê? Porque é um produto procurado, mas aquele negociador, ele não vai nessa, ele vai desenvolver um relacionamento com o cliente, ele vai ajudar o cliente. Por que o cliente compra aquele produto dele? Então, tem É uma, interesse do uma cliente venda ali. consultiva, né? Quase uma consultoria, né? É uma consultoria, não é? A partir daí, realmente você vai fidelizar clientes, porque a negociação não acaba quando você fecha o acordo. Você tem que monitorar a aplicação desse acordo. Cada um, o que foi combinado, está sendo cumprido? Se não está, vamos voltar. O que está acontecendo? Volta a Exato. negociação e outra negociação começa a ganhar corpo. Então, são coisas assim, Alexandre, que fazem da negociação essa arte, digamos assim, é uma arte, né? É uma arte Porque porque envolve comunicação não verbal, vi um monte de coisa, né? não, tudo, comunicação não verbal, principalmente a parte corporal, né? A maneira como você fala, sabe? A empatia necessária, a assertividade, a maneira como você consegue controlar conflitos. Tem situações, eu já vivi situações em que o clima estava tão pesado numa negociação que ninguém tinha coragem de qualquer das partes em quebrar aquele clima. Aí surge alguém lá, de uma forma inadvertida até, né, fala alguma coisa, né, dá aquela leveza, ou faz um break. Você tem que ter essa habilidade de perceber o ambiente. Essa percepção é fundamental para quem negocia. Não é? E outra, está lá o clima pesado, emoção. Tem muita gente que fala assim: ah, não, vamos separar a emoção da negociação. Você acha que é possível isso, Alexandre? Não, não, Cara, não. nós tá aqui está tendo uma introdução de um livro do Roger Fisher, né, que foi um grande negociador, foi o pai do programa de negociação de Harvard. Ele e Bill Urey e Bruce Patton, ele fala assim: ó, nós não podemos parar as emoções, tanto quanto não podemos parar os nossos pensamentos. Olha só, o desafio é aprender a estimular as emoções úteis naqueles com quem negociamos e em nós mesmos. Então, o que é uma emoção útil? Tem hora que você precisa fazer algo útil para aquele momento, quebrar aquilo ali. Então, uma sutileza, um comentário sutil,
vamos dizer assim, um comentário leve, né? Quebra aquela sisudez do ambiente negocial. E isso abre portas para você continuar negociando, sabe? Exato. Conversando com as pessoas no mesmo nível. Quando um negociador quer se colocar num nível superior ao outro e achar que o poder, né? Esse daqui, ele, às vezes ele pode até fazer de conta que está aqui, mas no fundo ele está acima até, no mínimo no mesmo nível. E esse achando que não. É percepção. Então, a percepção, como eu falei, ela impacta no resultado final da negociação. Claro que, como já disseram, né, alguns estudiosos de negociação, dizendo o seguinte, que nós, na vida, né, nós não conquistamos o que merecemos, nós conquistamos aquilo que negociamos. E é preciso simplesmente se preparar, ter vou negociar com a outra parte. Essa outra parte é muito direto ao ponto, é muito analítico, né? Ou uma pessoa mais emotiva, ou uma pessoa mais influência, mais falante e tudo mais, eu tenho que me adequar à outra parte. Então, o negociador é um grande camaleão, ele se transforma de acordo com a outra Sim, parte. Né? exatamente. E para isso ele Como tem que ter uma certa velocidade para poder identificar qual é o perfil, né, do teu colega, né? Perfeito, perfeito. Se não conhece, tem que identificar, sim. E é por percepção, olhando. Como que eu negocio com o Garrote? Como que eu negocio com o Alexandre? Sabe? É isso aí. Cada um de nós tem o nosso perfil de comportamento. E quando falamos perfil de comportamento, nós falamos em comportamentos que são observados, que dá para serem notados quando alguém olha de fora. Eu Por tinha, isso, por olha, exemplo, consultores que me deixavam enlouquecidos, por exemplo, que eles não deixavam o cliente falar. Mas se você não deixar o teu cliente falar, se você não parar um pouco, escutar a necessidade dele, a real necessidade dele, né, aquilo que ele veio fazer aqui na empresa, na loja, o que quer que seja, você não vai conseguir montar uma argumentação, entendeu? E você não vai identificar as necessidades dele, né, nem o perfil dele, para poder fazer uma proposta que se adeque àquilo, entendeu? Senão você vai fazer uma proposta e o cliente vai falar, ah, tá, eu vou pensar, tchau, e vai embora. Por quê? Porque você errou completamente, entendeu? Você não, quando você não escuta nenhuma contraproposta, é porque você não chegou nem naquela zona de possível acordo, né? exatamente. E a zona de possível acordo, né, quando os valores, que está tudo na cabeça de cada parte, eles acabam convergindo. Aí você cria um número, né, uma zona para você fechar acordo. Agora, isso você tem que prestar atenção no outro, você tem que centrar a comunicação no outro. A primeira coisa que eu falo, gente, você vai negociar, centra, você se preparou? Tem lá onde você quer chegar? Seus objetivos aqui, o seu target? Legal, ótimo, então tá lá. Vamos lá, agora vamos nos preparar, tá? Pessoalmente, está forte, mentalmente você está forte, seus pensamentos estão controlados, né? A emoção está controlada. Nesse momento aí, vamos para a mesa de negociação. Chega lá, a primeira coisa, você tem que centrar a comunicação na outra parte. O que a outra parte quer negociar com você, que você tem? O quê? Esse é fundamental, estar claro na sua mente. A partir daí, sim, você vai conseguir atingir seu objetivo. Porque é aquela história, Alexandre, técnicas de programação neurolinguística, por exemplo, você fala do espelhamento, espelhamento, você está a forma, né, que a outra parte está falando, você começa a espelhá-la, os comportamentos, os gestos, o olhar, tudo isso você espelha a outra parte. A outra parte começa a perceber lá no seu inconsciente, puxa, legal, olha como negociar com o Garrote é assim ou é assado, etc, etc. E pode até ser que quando você não é uma habilidade que você tem de escutar ativamente, se você não escuta, a outra parte já perde o interesse de Exato, dizer o que ele quer naquela negociação. Então exato. você não pode nunca, não é?
achar que você é o dono da verdade. Então, negociadores, e tem negociador que entra com aquela panca, né, com aquela até arrogância, eventualmente, para negociar com você, né? E se você está consciente e o cara está achando que está abafando, deixa ele achar. O importante é você trabalhar os seus objetivos. Você tem que pensar onde você quer chegar. Claro, se não fechar acordo com a outra parte, você não vai chegar no seu objetivo. Sim. As pessoas esquecem disso. Agora, você tem até que pensar, Alexandre, se não chegar ao objetivo, o que eu faço? Eu tenho que ter uma alternativa de escape. Olha só, interessante, né? É uma outra técnica que os americanos chamam de BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, que em português a gente pode colocar como melhor alternativa para um acordo negociado. Ou seja, né, melhor fazer essa alternativa do que não fechar o acordo. Exato. Também é uma técnica que dá para se trabalhar. Mas Sim. eu quero dizer para vocês que, né, para você, Alexandre, para todos que estão nos assistindo, que isso se aprende negociando, praticando. Não existe você aprender negociação ouvindo alguém falar a respeito de negociação. Claro. Você tem que negociar. É esse o grande ponto. E vai negociando. Escorregou aqui, a próxima vai de novo, caiu, levantou, vai em frente e bola para frente. É assim que se aprende. É um processo de lessons learned, né? Tem técnicas, óbvio, tem uma sequência, tem um passo a passo, mas é só a prática mesmo, né? Que leva à perfeição, né? Perfeito. E eu posso dizer para você, a gente, né, de uma forma bem simplista, né, não simplória, mas a gente está falando assim, primeira fase, preparação, primeira etapa. A segunda é abertura, ou seja, você fazer preparar o ambiente para negociar. Às vezes você está negociando até antes de sentar à mesa, que é a tal da negociação 3 dimensões. Depois você negocia. Etapa 3, você negocia. Etapa 4, fecha o acordo. Etapa 5, você monitora e acompanha. Então, são 5 etapas, é um processo negocial, não é uma coisa pontual, não é? E, a partir daí, nesse processo dessas 5 etapas, vem 7 elementos que nós vamos falar no nosso próximo iBusiness Cast. 7 elementos que são chave em uma negociação. Se você cumprir os 5 passos, 5 etapas do processo, mais os 7 elementos, e eles estando permeando, né, aqueles 5 etapas, você terá uma grande possibilidade de fazer uma excelente negociação. E a excelente negociação, como já foi falado aqui mesmo nesse nosso programa, é a percepção da outra pessoa. É isso aí, show de bola. Então a gente vai aproveitar e tocar esses assuntos no próximo episódio, né? Esse aqui ficou com 2 partes, né? 2 partes. Eu quero só para assim, citar novamente os 6 fatores intervenientes na negociação. Ok? Para que todos possam anotar. Tempo, cuidado com o tempo. Informação, vá buscar informação. Poder é o terceiro. 4, estamos falando de percepção. 5, emoção. E 6, estamos falando de comunicação. Então, são esses fatores intervenientes que mudam o resultado de uma negociação. E mudam, certamente, a sua satisfação de uma negociação. O que é importante, sim, é você saber que tudo começa em você, para depois você negociar com a outra parte. Maravilha. Esse foi o nosso iBusiness Cast de número 15 sobre negociação e gestão de conflitos. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre esses 7 elementos, certo? Vamos tentar completar isso. É um tema vastíssimo, né? Tem uma série de técnicas e ferramentas, mas eu acho que isso tudo vai agregar valor para o dia a dia de vocês que precisam aí participar de processos de negociação e principalmente de gestão de conflito. Maravilha, Alonso? Maravilha, Alexandre. Muito obrigado. Foi uma satisfação muito grande falar de negociação para você. Todos estamos ouvindo. Maravilha. Uma ótima semana para todo mundo. Forte abraço, Alonso. Tchau, tchau.
Um abraço, Alexandre. Tchau.